nossa tabela de previsão, primeira coisa a gente precisa conseguir os dados. Um site que a gente encontrou para conseguir esses dados é o IMET. Aí você entra aqui na página do site. Vem estações de dados, estações automáticas. Aí ele vai abrir uma lista de cidade. No seu caso, você vem aqui na cidade. Eu, como estou fazendo trabalho sobre maçã, eu vou ir numa cidade que produz maçã. Por exemplo, aqui ó, São Joaquim, Santa Catarina. Aí ele vai abrir alguns dados sobre a cidade, mas eu quero os dados meteorológicos, então eu clico aqui em dados. Aqui ele vai perguntar qual é o período que eu quero esses dados. Esse site ele consegue gravar até 1 ano. Aí ele vai carregar aqui, essa tabela. Aí aqui tá todos os dados. Agora eu preciso pegar esses dados, então eu venho para download. Em download ele vai me dar aqui todos os dados, só que ele vai me dar os dados separados por pontos, então eu preciso arrumar isso aqui. E como que eu arrumo isso aqui? Isso aqui eu arrumo lá no Excel. Então eu dou um Ctrl A para selecionar tudo, um Ctrl C para copiar. Abro meu Excel, Ctrl V. Ele vai abrir tudo aqui, mas mesmo assim não ficou tudo bagunçado. Então agora a gente vai começar a trabalhar com esses dados. Então vamos lá em dados, texto para colunas, delimitado, a gente clica em avançar. Deixa aqui para separar por vírgula, avançar, a gente clica em avançado. Vamos colocar que separador de decimal vai ser ponto, e separador de milhar vai ser vírgula. Dá um OK. Pronto, olha como ele já ficou certo. Agora a gente precisa trabalhar com essa tabela. Então, vamos aqui. Esses aqui são meus dados brutos. Então, vou renomear para brutos. Abro uma nova guia aqui embaixo. E vou renomear essa guia para compilados. Certo? Então, vamos começar. Primeira coisa, a gente vai pegar as datas. Então, vamos dar um Ctrl C. Jogar aqui na primeira fileira, um Ctrl V. Só que tá vendo que aparece várias vezes a mesma data? É porque teve várias leituras. Então como que a gente vai fazer para fazer isso? Para eliminar? A gente vem aqui na função remover duplicadas. Dá um OK e ele vai limpar. Aqui agora a gente vai pegar os outros dados. O primeiro dado que a gente vai pegar é de temperatura. A gente vai fazer a temperatura média, a temperatura mínima e a temperatura máxima. Deixa eu só mesclar aqui para ficar bonitinho também. Pronto. Como é que a gente vai fazer para fazer esse cálculo de temperatura mínima? A gente vai usar a fórmula média cis. Para começar, a primeira coisa que ela pede é o intervalo de média. Então a gente vai lá nos nossos dados brutos, pega a temperatura instantânea, ponto e vírgula para ir para o próximo critério. Aí o próximo é intervalo de critério. A gente pega nossas datas, ponto e vírgula, vai para o próximo, que é o nosso critério. Nosso critério é a data. Então a gente vem aqui e dá um OK. E aí, com isso, a gente conseguiu ter o nosso valor de temperatura média do dia 1 do 1. Mas tem muita, vamos diminuir essas casas decimais aqui, que tem muita. Dá 2 cliques para aplicar a fórmula em todos. Agora a gente vai fazer igual com a mínima. Só que a mínima, é lógico que a gente vai usar a fórmula mínimo. Aqui assim. Mínimo cis. Abre, parênteses. Mesma coisa, intervalo. Então vamos lá. Temperatura mínima, ponto e vírgula, as datas, ponto e vírgula, volta na nossa tabela e coloca o critério que é a data. Pronto, nossa temperatura mínima do dia 1 do 1 foi 17 graus. A gente dá 2 cliques para aplicar em todas e vamos fazer a mesma coisa com o máximo, mas usando a fórmula máximo cis. Abre parênteses. Vamos lá para os nossos dados brutos de novo. Temperatura máxima, ponto e vírgula, os intervalos de critério, ponto e vírgula, e o nosso critério que é a data. Deixa eu ver que eu achei errado. Ok, a nossa temperatura máxima no dia 1 do 1 foi 26 graus. Agora a gente vai fazer igual, só que com os dados de umidade. Então vem aqui. Umidade em porcentagem. Aí, nossa umidade máxima. A média, desculpa. A gente vai usar a mesma, então vamos lá. Média C, abre parênteses, vamos lá com nossos dados brutos. Cadê? Umidade instantânea. Então, ponto e vírgula,
o nosso intervalo de critérios, que é as datas, ponto e vírgula, e o nosso critério, que é a data. Dá um ok. Pronto, a nossa unidade média do dia 1 do 1 foi 78%. Então a gente vem aqui, diminui um pouco também essas casas decimais e aplica em toda a tabela. Agora a gente vai fazer também a umidade mínima e a umidade máxima. Agora a gente aplica em toda a tabela esses dados. A gente vai usar a fórmula soma-se. Aí. Então a gente abre parênteses e vamos lá para nossos dados. Tem aqui a precipitação, ponto e vírgula, a data, ponto e vírgula, o nosso critério é o dia. Pronto. E agora a gente vai fazer o molhamento foliar. Então vamos. Molhamento foliar. Fecha aqui. Molhamento foliar, como a gente vai fazer? A gente vai usar outra fórmula. A gente vai usar a fórmula conta-se. E vamos lá para os nossos dados. A gente pega primeiro o dia, as datas, ponto e vírgula, a umidade. Não. A gente pega a data, ponto e vírgula, relativa instantânea, ponto e vírgula. Aí a gente abre, aspas, maior que 90. Fecha aspas, dá ok. Isso agora a gente passa para tudo. Pronto. Bom, pessoal, dando continuidade agora no nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre o cálculo de favorabilidade. Para isso, foi preciso elaborar uma outra tabela, porque nesse caso específico da macieira, nós vamos ter que trabalhar com dados dos meses do começo de agosto até meados de janeiro. Como esse vídeo foi gravado começo de julho, então eu não tenho esses dados do ano de 2020. Então eu peguei dados do ano de 2019, que foi do ano passado, mas assim, o critério de cálculo segue o mesmo. Bom, depois de baixado todos os dados e tirado a média da temperatura e da umidade, eu vou precisar também conhecer um pouco sobre a cultura e muito sobre a doença. Então, qual é a época que a doença mais ataca, qual é o que favorece, né, essa doença. Então, em cima disso, foi feita uma pesquisa em trabalhos científicos. Então, nós descobrimos que, né, os critérios de favorabilidade dessa doença, sarna da macieira, foi a temperatura mínima dela é de 4 graus Celsius e a máxima é de 20. Então, a doença ela vai se instalar nessa janela de temperatura, entre 4 graus Celsius e 20 graus Celsius. Segundo item, que também conta muito, é a umidade relativa do ar. A doença ela vai aparecer quando a umidade do ar for acima de 60%. Bom, pessoal, após o cálculo, né, de toda a tabela, ela vai me dar um resultado, que é a favorabilidade acumulada. Então, o que essa favorabilidade acumulada ela quer me dizer? Ela dá como fosse níveis de intensidade da doença, da pressão que a doença está exercendo sobre a lavoura, de acordo com as condições climáticas. Que condições essas que estão na tabela, que foram base do nosso cálculo. Então, aqui ela está falando, no dia 4 do 8, a favorabilidade acumulada dela estava ao nível 1. Então, foi pouco favorável. Conforme foi passando o tempo e o período de residual do produto já se passou também, já foi os 5 dias, começa a subir esse nível. Então, não necessariamente ele vai de uma ordem crescente exata, 1, 2, 3, 4, 5. Ele pode ser 1, 4, 5, 10. E quando ele chegar no nível 10, o alerta que está me dizendo assim, olha, está na hora de pulverizar, porque a pressão da doença está muito grande, está muito favorável e faz muito tempo que você já aplicou o seu produto. Quando chega no 10 e eu aplico, ele zera. Então, só que de acordo com a nossa fórmula,
a gente conseguiu colocar só um zero depois do 10. Os outros 4 zeros a gente colocou de maneira manual. Bom, pessoal, então o que isso vem a nos dizer? Depois de todos os cálculos feitos, eu tenho que acabar interpretando. No caso da sarna da macieira, a gente fez esse trabalho comparando o meu cálculo de favorabilidade com o residual de um produto. Então, nesse caso, a gente pegou um fungicida protetivo, né? No caso foi o pirimetanil. Então, o pirimetanil ele tem um residual de 5 dias. Isso significa que a cada 5 dias, aproximadamente, eu teria que pulverizar. Eu pulverizei hoje, eu tenho 5 dias que eu vou ficar sem uma dor de cabeça. Porém, a partir desses 5 dias, pode ser que esteja uma pressão da doença muito forte e eu já tenha que entrar pulverizando. Pode ser que esteja um pouco mais tranquilo, um pouco menos favorável. Aí esses 5 dias pode durar 8 dias, 9 dias, 10 dias. Isso vai depender da condição climática da minha região, onde vai estar a minha lavoura e etc e tal. Então, pessoal, o que isso me diz? Se eu for seguir a tabela, eu vou ter uma quantidade menor de aplicações de acordo com o meu ciclo da cultura, o ciclo frutífero, entre uma relação entre a cultura e a doença. Então, por exemplo, se eu pegar o mês que nós vamos trabalhar, que seria do começo de agosto ao dia 15 de janeiro, eu vou ter 165 dias. Então, se eu for fazer uma aplicação a cada 5 dias, eu vou ter um total, de acordo com o calendário do produto, com o residual, de 33 aplicações. Já da maneira que a gente usou na tabela, se a gente for correr na tabela inteira aqui e tal, eu vou ter um total de 11 aplicações, do dia 1º de agosto até o dia 15 de janeiro. Então é uma quantidade de aplicação bem reduzida e como nós estamos trabalhando com dados meteorológicos de uma fonte segura e de acordo com o que a gente pesquisou sobre a doença, é muito válido a gente acabar utilizando o modo o cálculo de favorabilidade da tabela, porque ele vai me apresentar um custo-benefício no final da minha lavoura. Então, mesmo com a redução, uma redução até que drástica na quantidade de aplicação, é sempre muito importante ter o acompanhamento de um profissional da área em seus pomares. Na dúvida, consulte sempre um engenheiro agrônomo de sua confiança. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero nós, do grupo Precision Fert, ter somado em alguma coisa. E a apostila vai ficar na descrição do vídeo e o e-mail de todos os alunos envolvidos também. Estamos sempre à disposição. Forte abraço!